Olá, eu sou Giovana Cunha e você está sintonizado no TV TST, o programa que leva até a sua casa toda semana tudo que é notícia no Tribunal Superior do Trabalho. Trabalho combina com barulho? Hoje vamos mostrar profissões onde é praticamente impossível ficar longe dos ruídos. Salário família, o que diz a lei, tempo mínimo e máximo para as refeições do trabalhador. E ainda vamos tirar todas as dúvidas sobre espólio. Então não saia daí porque o TV TST de hoje está só começando. E para ficar bem informado, vamos às notícias que marcaram a semana no Tribunal Superior do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho negou o pedido de um professor de uma associação educacional do Rio de Janeiro, que pretendia receber a devolução dos valores relativos às matrículas e mensalidades escolares dos 2 filhos. Segundo o trabalhador, as prestações foram cobradas indevidamente pela instituição, já que a norma coletiva da categoria assegura que a mensalidade dos filhos dos professores é gratuita. A escola argumentou que o percentual de 5% cobrado do funcionário era para custear as despesas com material didático impresso, como provas e exercícios. O processo foi julgado pela Seção 1 de Dissídios Individuais. O relator, ministro Lélio Bentes, foi de acordo com a CLT, que afirma que a matrícula e a mensalidade, assim como os livros e o material didático em estabelecimento particular, não são considerados como salário. Por isso, o pedido do funcionário foi negado. A 4ª turma do Tribunal Superior do Trabalho restabeleceu sentença que impede que o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Paraná crie norma coletiva autorizando a empresa Seara a convocar os empregados para trabalhar aos domingos e feriados sem autorização do Ministério do Trabalho. O recurso é do Ministério Público, que recorreu ao TST, alegando ter a função de defender os direitos dos trabalhadores. Ao julgar o caso, a relatora ministra Maria de Assis Calcin confirmou o direito do órgão com fundamento na Constituição da República. A relatora ainda afirmou que a proibição de trabalho aos domingos e feriados constitui norma de saúde e segurança do trabalhador e o funcionamento de empresas nos dias de descanso deve ser permitido somente em casos excepcionais. Uma ex-funcionária da empresa de calçados Azaleia, no Rio Grande do Sul, recorreu à Justiça do Trabalho pedindo o pagamento em dobro das férias pelo período de 5 anos. No Tribunal Superior do Trabalho, o relator, ministro José Freire Pimenta, ressaltou que as férias têm a finalidade de proteger a saúde do empregado. Além disso, quando o patrão concede períodos inferiores a 10 dias, compromete a finalidade que é o descanso para a reposição da energia física e mental do trabalhador. A 2ª turma, então, condenou a empresa ao pagamento em dobro das férias pelo período de 5 anos à ex-empregada. O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Bahia e Sergipe entrou na Justiça do Trabalho pedindo a equiparação dos salários entre os empregados de carreira e os de cargos comissionados, que receberam um aumento menor que o dos colegas. No TST, o caso foi julgado pela Seção 1 de Dissídios Individuais. O relator, ministro Renato de Lacerda Paiva, afirmou que o reajuste diferenciado não ofende o princípio da isonomia, que acontece quando os empregados exercem as mesmas funções e recebem salários diferentes. Por isso, o ministro negou o pedido do sindicato. No Rio de Janeiro, o empregado que prestava serviços ao Banco Itaú por mais de 20 anos foi demitido em período de benefício previdenciário por tratamento de câncer. Ele entrou na Justiça do Trabalho pedindo indenização por dano moral. O relator do caso, na Seção 1 de Dissídios Individuais do TST, ministro Brito Pereira, condenou o Itaú a pagar ao empregado os salários que deixou de receber durante o afastamento e indenização por dano moral, no valor de R$ 37 mil. Em alguns casos, ele chega a ser ensurdecedor. Eu estou falando do barulho que muitas profissões simplesmente não conseguem ficar longe dele. É a jornada toda com volume nas alturas. Todos os dias o trabalho começa cedo nesta obra em Brasília.
e acompanhado desta trilha sonora praticamente ensurdecedora. Quando eu trabalho, sempre eu uso isso aqui, a proteção, mas ela faz muito barulho mesmo. O barulho é imenso. Liga ela aqui e escuta longe. Aqui do lado dos vizinhos aí, nós aqui, o barulho é alto. Mesmo com tanto barulho, seu Noé, que já trabalha em obras há mais de 20 anos, já nem se incomoda mais. Eu já acostumei com esse barulho. Em uma obra como essa, é realmente barulho por toda parte. São cerca de 8 horas de exposição diária a ruídos muitas vezes superiores a 100 decibéis. Por isso, os profissionais da construção civil são um dos que mais precisam se proteger. Só no ano passado, foram cerca de 6.500 afastamentos por motivo de perda auditiva. Para evitar problemas, os protetores auriculares são os maiores aliados do funcionário que trabalha em meio a ruídos tão altos. Precisa entender que ele tem que utilizar o protetor auricular, falando do risco de ruído. Para quê? Para impedir que a saúde dele venha a ter algum dano ou ele venha a sofrer algum tipo de problema futuro. Mas existe uma recorrência muito grande de situações assim. Na verdade, existem várias técnicas de se evitar e prevenir a perda auditiva induzida pelo ruído. A principal delas é cumprir o programa de redução de nível de ruído dentro da obra. Então, o que nós recomendamos é utilizar o protetor auricular, utilizar o abafador, utilizar o protetor auricular de tipo de inserção. Para quê? Para reduzir o nível de ruído a que esse trabalhador está exposto. Cuidados que, se deixados de lado, podem trazer problemas graves para a saúde do empregado. A principal consequência é a redução significativa no seu limiar auditivo, ou seja, com o passar do tempo, com uma exposição prolongada ao nível de decibel elevado, esse trabalhador ele tem uma perda auditiva induzida por esse ruído e acaba tendo problemas irreversíveis, porque a perda da audição não tem uma reversão significativa. E se é impossível ficar longe dele, como conviver então com o barulho sem afetar a audição e sem causar outros danos à saúde, como por exemplo o estresse? É um exercício diário que envolve cuidados especiais. No centro da cidade, longe dos canteiros de obras, o problema é o mesmo. Na rodoviária central de Brasília, o movimento é grande, assim como o barulho. Osiel já soma 4 anos enfrentando o trânsito da capital. Uma média de 6 horas por dia de trabalho, acompanhado do ruído que vem do motor do ônibus que fica ao lado do motorista, que se soma ao barulho do trânsito. Pegar o ônibus com movimento, chega na rodoviária, movimento. Então a vida da gente é essa, costuma, eu acostumado já. Entra no ônibus é barulho, desce do ônibus é barulho. Por isso, o trabalhador que fica exposto a ruído contínuo ou intermitente no trabalho deve cumprir jornada de no máximo 8 horas. Tempo que vai diminuindo conforme aumenta o nível de barulho. Para quem é submetido a ruídos acima de 115 decibéis, por exemplo, o limite de exposição é de 7 minutos. E um alerta: as atividades que exponham os trabalhadores a barulhos acima de 115 decibéis oferecem riscos graves e iminentes se o funcionário não utilizar equipamento adequado. Só para se ter uma ideia, a britadeira ligada e a buzina do automóvel emitem em média 110 decibéis, bem próximo do ruído que emite a turbina de um avião, que chega a 130 decibéis. Os efeitos auditivos são relacionados ao sistema auditivo, na presença de ruído, por excesso de estimulação. Você tem o estresse das células ciliadas, que são as células dentro do ouvido responsáveis por encaminhar essa informação para o sistema nervoso, informação auditiva para o sistema nervoso. E elas, entrando em estresse, elas produzem um zumbido. Então, a população em geral teria acesso a esse zumbido depois de uma boate, depois de um show, uma estimulação muito grande, a um som intenso. E aí a pessoa tem
inicialmente esse zumbido, mas é um zumbido intermitente. Ele para, depois que a pessoa dorme, ela acorda no dia seguinte normal. E a continuidade desse problema, né, dessa exposição, vai gerando esse zumbido permanente e uma perda auditiva permanente também. Então aí você tem já a sensação de que não ouve bem, em algumas situações de conversação ou em ambiente com muito barulho, a pessoa não consegue entender a pessoa que está conversando na sua frente quando o ambiente é muito barulhento. Então são algumas situações que a pessoa começa a perceber essa perda auditiva, porque ela é muito gradual, então a gente vai se adaptando e não percebe. Tanta poluição sonora traz muitos problemas ao longo dos anos. Além da perda auditiva, que pode ser severa, a exposição a ruídos muito altos pode levar o trabalhador a desenvolver problemas como estresse, insônia e ansiedade. A pessoa fica mais nervosa, mais excitada, tem dificuldade para dormir, apresenta insônia, cansaço, estresse. Aí no trabalho apresenta dificuldade de concentração, memória, atenção. Às vezes ocasiona inclusive acidente de trabalho por conta desse cansaço, desse quadro geral que se instala na exposição excessiva a ruído. Problemas que Osiel quer passar bem longe. Eu uso o protetor de ouvido. Tem protetor de ouvido, a gente usa. Até agora nada, estou normal, tranquilo. Quero trabalhar mais uns 100 anos ainda. De qualquer parte do país, você pode entrar em contato e tirar as dúvidas sobre a Justiça do Trabalho. A Clara Machado, de Santa Catarina, quer informações sobre salário família. O que é o salário família? O salário família é o benefício pago aos segurados empregados, exceto os domésticos, e aos trabalhadores avulsos, com salário mensal de até R$ 915 para auxiliar no sustento dos filhos de até 14 anos de idade ou inválidos de qualquer idade. São equiparados aos filhos, os enteados e os tutelados que não possuem bens suficientes para o próprio sustento. O salário família é um benefício previdenciário criado para auxiliar a criação de filhos de até 14 anos de idade ou então de filhos inválidos enquanto permanecer a invalidez. Quem tem direito ao salário família tem direito ao benefício, o empregado e o trabalhador avulso que estejam em atividade, aposentados por invalidez e por idade ou afastado por auxílio-doença. Também pode receber salário família o trabalhador rural que tenha se aposentado por idade aos 60 anos, se homem, e aos 55 anos, se for mulher. Para a concessão do salário família, a Previdência Social não exige tempo mínimo de contribuição, mas os desempregados não têm direito a receber o dinheiro. Tem direito ao salário família todos os empregados, à exceção dos domésticos, os trabalhadores avulsos e os aposentados que ganham até R$ 915 por mês. Qual o valor do benefício? Desde janeiro de 2012, o valor do salário família é de R$ 31,22 por filho de até 14 anos incompletos ou inválido, para quem ganhar até R$ 608,80. Para o trabalhador que recebe de R$ 608 a R$ 915, o valor do salário família por filho de até 14 anos de idade ou inválido de qualquer idade é de R$ 22. O valor do salário família não integra o salário do funcionário e, portanto, não produz qualquer reflexo com relação a isso. Como requerer o salário família? O empregado pode solicitar o pagamento do salário família no Ministério da Previdência Social. Basta preencher um formulário e um termo de responsabilidade, além de apresentar os documentos que comprovem que o trabalhador tem direito ao benefício previdenciário. O benefício será encerrado quando o filho ou a filha do trabalhador completar 14 anos ou quando deixar de existir a incapacidade. No caso dos empregados,
o benefício deve ser requerido junto às empresas que os empregam, mediante a apresentação de um formulário e da documentação correspondente. No caso de crianças até 7 anos de idade, do comprovante de vacinação, e no caso de crianças entre 7 e 14 anos, do comprovante de frequência escolar. Para os trabalhadores avulsos, o benefício deve ser requerido junto ao sindicato ou à entidade a que estão vinculados, e no caso dos aposentados, o benefício é requerido junto ao INSS. Faça como a Clara e mande a sua dúvida para nós. O caminho é o e-mail tv@tst.jus.br. Daqui a pouco vamos às ruas esclarecer a população. E não perca, no próximo bloco tem julgamento. Eu volto em 1 minuto. Até já! E ainda falando em salário família, veja o que diz a súmula 254 do TST. A súmula número 254 do TST diz que o termo inicial do direito ao salário família coincide com a prova da filiação. Se feita em juízo, corresponde à data de ajuizamento do pedido, salvo se comprovado que anteriormente o empregador se recusara a receber a respectiva certidão. A súmula 254 do Tribunal Superior de Trabalho, ela apenas e tão somente reafirma um direito assegurado ao trabalhador, qual seja, todo trabalhador que possui filhos até 14 anos ou filhos inválidos tem o direito de pleitear o benefício chamado salário família. Se comprovado perante a Justiça de que esse benefício foi pedido no curso do contrato do trabalho e o empregador se recusou a conceder, ele terá direito a receber esse benefício desde a data em que postulou o recebimento do empregador. Essa súmula, ela apenas reafirma direitos assegurados ao trabalhador. O benefício é assegurado por lei e desde que o trabalhador tenha filhos até 14 anos ou filhos que tenham mais de 14 anos, mas que sejam inválidos, eles têm o direito a pleitear o salário família ao empregador. E vamos ao julgamento de destaque no Tribunal Superior do Trabalho. Entenda o caso na reportagem. A jornada de 8 horas de trabalho pode ser pequena quando o volume de atividades é grande. O mais comum é o empregado passar do horário para render e, com isso, acaba fazendo hora extra. A hora extra, ela é a hora normal acrescida de, no mínimo, 50% da hora normal. Um superintendente de negócios da Caixa Econômica Federal em Santa Catarina se aposentou e depois de 1 ano entrou na Justiça do Trabalho pedindo as horas extras e as diferenças salariais que deixaram de ser pagas. Perdeu na primeira instância e recorreu ao TST. A empresa alegou que o cargo exercido pelo empregado era de confiança, o que não há direito às horas extras. Este advogado afirma que se o funcionário é submetido ao controle de horário, ele não exerce função de responsabilidade. Se o banco ou a instituição financeira fizer qualquer controle dele de horário, jornada diária de horário ou de produtividade, ele pode também ter direito a oferir hora extra. Se ele tinha uma função de confiança, por ele ter o controle de horário, essa função já não é mais de confiança. O relator do caso, na seção 1 de dissídios individuais, ministro Horácio Sena Pires, condenou a Caixa ao pagamento das horas extras e as diferenças salariais ao empregado. Isso porque ficou comprovado que o cargo não era de confiança e que ele ficava além do horário de trabalho. Acompanhe agora a decisão dos ministros do TST. Relator, excelentíssimo senhor ministro Horácio Sena Pires, embargo sem recurso de revista 116.101 de 2005. O julgamento desse processo foi suspenso em virtude de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Renato de Lacerda Paiva. Após o excelentíssimo senhor ministro relator ter proferido voto no sentido de 1. Não conhecer do recurso de embargo da reclamada. 2. Conhecer do recurso de embargos do reclamante apenas quanto às horas extras, por contrariedade à súmula 287 do TST, e no mérito dar-lhe provimento para condenar a reclamada ao pagamento das horas extras e reflexos a partir da 8ª hora. Com a palavra, o ministro Renato.
Senhor presidente, trata-se de recurso de embargos interposto pela Caixa Econômica Federal, primeira reclamada, contra o acordo da 8ª turma, complementado pelas decisões de Folhas e Folhas, que decidiu sanar a omissão e retificar o dispositivo a fim de excluir do campo da prescrição reconhecida pedido de diferenças da parcela CTVA e reflexos a pretensão referente ao pedido de diferenças da parcela CTVA paga na complementação de aposentadoria. Alega em síntese que o que pretende o reclamante é discutir padrões de incorporação de reajuste estabelecidos pelo PCS 98. Assim, não obstante ter o empregado aposentado em 2004 e ajuizado a ação em 2005, o fundo do direito a que se refere a dita violação, a origem da discussão remonta ao PCS 98, o qual estipulou qual a dinâmica da parcela CTVA. Deste modo, o que se discute no presente processo é, de fato, as regras estipuladas pelo PCS em relação à parcela CTVA. Essas alegações da empresa. Entende que, no caso, imperioso se torna a aplicação da súmula 294 ao presente processo, uma vez que se discute uma alteração do contrato de trabalho que não está prevista em lei, mas sim em regulamento de empresa. Afirma ainda que, tendo ocorrido a alteração do plano em 98 e ajuizada a ação em 2005, caracterizada está a prescrição total. O recurso vem fundamentado em contrariedade à súmula 294 e divergência jurisprudencial. O excelentíssimo ministro relator propõe o não conhecimento do recurso ante o óbice da súmula 297. Como se verifica dos autos, na presente hipótese, a turma, analisando o recurso de revista da FUNCEF, segundo a reclamada, quanto ao tema CTVA, vantagens pessoais, contribuição à previdência privada, alteração do plano de cargos e salários, prescrição total, decidiu conhecê-lo por contrariedade à súmula 294 e, no mérito, dar-lhe provimento para, reconhecendo a prescrição total da pretensão às parcelas postuladas inicial, extinguir o feito com resolução do mérito nos termos do artigo 269, inciso 4 do CPC. No julgamento dos primeiros embargos de declaração do autor, a turma prestou efeito modificativo, retificando a parte dispositiva, a fim de que conste extinção com resolução do mérito unicamente do pedido referente a diferenças da parcela CTVA e reflexos, inclusive no período de complementação de aposentadoria. Na sequência, aquele órgão julgador, analisando os segundos embargos de declaração, emprestou novamente efeito modificativo ao julgado, sanando a omissão e retificando o dispositivo, a fim de excluir do campo da prescrição reconhecida a pretensão ao pedido de diferença da parcela CTVA na complementação de aposentadoria. Finalmente, a turma, examinando os embargos de declaração da Caixa, afirmou que a parcela excluída da prescrição, diferenças da parcela CTVA, paga na complementação de aposentadoria, não se confunde com o pedido de diferenças da parcela CTVA, diversamente do que alega o embargante em relação aos reflexos da complementação da parcela CTVA, não houve prescrição do fundo do direito, segundo a turma. Vê-se, portanto, de todo exposto, que a turma declarou a prescrição quanto ao pedido principal, ou seja, diferenças pela integração da parcela CTVA ao salário, mas entendeu que não há prescrição a ser pronunciada em relação ao pedido de diferenças da parcela CTVA na complementação de aposentadoria. Há uma porque a parcela excluída da prescrição, diferenças da parcela CTVA paga na complementação de aposentadoria, não se confunde com o pedido de diferença da parcela CTVA, e a duas porque o autor teve concedida a aposentadoria por invalidez em 5 de 10 de 2004 e a ação foi ajuizada em 28 de 2 de 2005. Portanto, quando da aposentadoria não havia transcorrido o biênio a que se refere o artigo 7º, 29 da Constituição. É o que afirma a turma. A par da discussão se correta ou não a decisão da turma, o certo é que a Caixa pretende ver reformada tal decisão por contrariedade à súmula 294,
argumento de que o fundo do direito a que se refere a dita violação, a origem da discussão remonta ao PCS 98, o qual estipulou qual a dinâmica da parcela CTVA. Diz ainda, deste modo que se discute no presente processo, é de fato as regras estipuladas no PCS em relação à parcela CTVA. Ocorre que a turma, conforme visto, ao se pronunciar sobre a questão da prescrição do pedido de diferenças da parcela CTVA na complementação de aposentadoria, não examinou a matéria sob o prisma ora posto pela Caixa, pelo que não é possível divisar a aventada contrariedade à súmula 294 à luz das suas alegações. Ademais, quanto aos paradigmas colacionados a cotejo, nenhum deles trata especificamente da questão da prescrição quanto ao pedido de diferenças da parcela CTVA no cálculo da complementação de aposentadoria. Limitam-se a discutir a aplicação da prescrição quanto ao pedido de inclusão da parcela CTVA no cálculo das vantagens pessoais. Note-se que não fazem nenhuma referência à diferenciação feita pela turma quanto aos pedidos para fins de aplicação da prescrição, o que atrai o óbice da súmula 296, item 1. De modo que acompanho o excelentíssimo ministro relator para não conhecer do recurso de embargos. O acordo regional, como visto, é expresso. Alude ao pagamento de horas extras ao autor em algumas oportunidades durante o período contratual, assim como alude à circunstância de ter havido controle juntada aos autos dos controles de jornada, embora retratassem apenas a frequência ao trabalho e não o horário. Claro que se trata de empregado que, em tese, poderia ser qualificado como exercente de função de confiança no conceito restrito do artigo 62. Mas, é claro também que, pelo menos sob a minha ótica, que a circunstância de ele haver sido submetido a controle de frequência não é decisiva, porque o controle de frequência não se equivale a um controle de horário. E, a meu juízo, tão somente o controle de horário seria o suficiente para afastá-lo da incidência do artigo 62. Mas a circunstância de ter havido pagamento de horas extras, para mim, é decisiva e suficiente para descaracterizar, data vênia, o desempenho de função de confiança no conceito restrito do artigo 62. Peço vênia a divergência para acompanhar o eminente relator e proclamo que, por maioria de votos, em relação aos embargos do reclamante, a sessão conheceu dos embargos e deu-lhes provimento, como preconiza Sua Excelência o ministro relator, vencidos os ministros Brito Pereira, Maria Cristina Peduzzi e Dora, que não conheceram dos embargos. Senhor presidente, peço vênia para juntar voto vencido. Justificativa de voto vencido da ministra Dora, justificativa de voto convergente do presidente. Peço notas, senhor presidente, para enriquecer o meu voto. Notas degravadas para o relator. E não perca no próximo bloco uma entrevista especial sobre espólio na Justiça do Trabalho. É daqui a pouco. Até já! Hora do telespectador marcar presença no TV TST. A dúvida é sobre o tempo que o trabalhador gasta com as refeições. Gostaria de saber qual o tempo mínimo e o máximo que o trabalhador tem para almoçar. Há uma distinção para aqueles que cumprem jornada de 6 horas, cujo intervalo é de 15 minutos. E para aqueles que cumprem jornada de 8 horas, o intervalo é garantido a ele com no mínimo de 1 hora e no máximo de 2 horas. Isso é o que a CLT dispõe no seu artigo 71. Você sabe o que significa a palavra espólio na Justiça do Trabalho? E
E para falar sobre esse assunto, que é motivo de muitas ações na Justiça, eu converso agora com o ministro do TST, Valmir Oliveira da Costa. Olá, ministro, muito obrigada pela participação do senhor. É um prazer renovado, Giovana, voltar à TV TST. Muito obrigada. Ministro, vamos ser bem didáticos. O que significa a palavra espólio? Bom, em direito, o espólio é o conjunto de bens deixados pelo morto, pela pessoa que falece. Isso nós chamamos de espólio, né? A reunião de bens do falecido, sendo que o espólio é representado pelo inventariante, e esse inventariante ou é designado em testamento ou pelo juiz. Mas esse inventariante, ele é escolhido, tem que ser advogado ou não necessariamente? Não. Às vezes é uma pessoa que fora da confiança do falecido e por testamento o falecido designa, ou então o juiz nomeia o inventariante que vai representar o espólio em juízo ou fora dele nas ações que são do interesse do espólio. E normalmente o nome do inventariante é indicado no testamento? Normalmente é na justiça que se define o inventariante, porque há certa disputa dos herdeiros ou dependentes pela representação do espólio. Mas se houver por testamento, será respeitada a vontade do morto. O senhor está falando, há uma certa disputa porque ele tem algum benefício nisso? Às vezes, dependendo do patrimônio do morto, ele pode receber uma retribuição pela administração e gerenciamento do patrimônio do morto. Na Justiça do Trabalho não é muito comum, porque normalmente o empregado que falece ele não deixa quase bens, a não ser aqueles direitos que seriam devidos pelo empregador enquanto vigente o contrato de trabalho. Agora, chegou um caso agora recentemente aqui no TST, bem incomum em termos de pedido de dano moral, ministro. O que aconteceu? O espólio representado pela inventariante ajuizou uma ação postulando indenização por dano moral e material em nome do morto, do empregado que faleceu, e em nome dos dependentes do morto. O processo foi extinto, porque a inventariante não teria legitimidade para, em nome do espólio, pleitear indenização por dano moral pelo falecimento, porque quem morre não tem personalidade, portanto não pode ser sujeito de dano moral, e também não poderia pedir em nome dos dependentes, porque não representava juridicamente os dependentes. Quem poderia representá-los, se fossem menores, seriam o pai e a mãe, no caso dos dependentes, ou então os herdeiros que são indicados na lei civil. E o que aconteceu com o processo? Foi extinto o processo. E como a empresa pedira, nesse nosso processo, que fosse chamado a juízo a companheira do falecido empregado, que também tinha uma viúva, e essa companheira tinha filhos, mas não sabia da ação, nós mandamos então que voltasse o processo à vara do trabalho para que fosse intimada a companheira do falecido, que nós chamamos de decujos em direito, para que ela, tomando conhecimento da ação, manifestasse a sua intenção, então, de constar como autora da ação, para aí sim, em nome dos filhos dela ou dela própria, pedir a indenização pelo dano moral. Aí ela seria possível. Ou seja, teve que começar tudo de novo. Começar tudo de novo e começar corretamente, porque, repito, quem morre, a personalidade se extingue com a morte. Então, o espólio, que é apenas esse conjunto de bens do falecido, ele não pode, a inventariante, em nome do espólio, postular indenização por dano moral. Nem em nome do falecido, porque morreu, e nem em nome dos dependentes, porque não tem legitimidade. Repito, a inventariante só tem legitimidade para representar o patrimônio do falecido, ou seja, os direitos e deveres inerentes ao patrimônio deixado pelo morto. Quem vai responder por eles é o inventariante. Ele é uma espécie de administrador apenas dos bens deixados pelo morto. Ministro, na opinião do senhor, esse tipo de ocorrência é o quê? Falta de conhecimento ou o quê? Às vezes falta de conhecimento mesmo, né? Mas a justiça mesmo, lá no primeiro grau, poderia já ter corrigido o polo ativo da ação, né, e chamada a companheira do falecido para que ela, então, integrasse a lide e, em nome dela e dos filhos dela, porque ela tem filhos, segundo consta do processo, ela, então, postulasse a indenização pelo dano moral. Agora, o senhor deu um exemplo bom. Isso acontece com certa frequência, ministro? Ou seja, um problema que poderia ter sido resolvido, ou seja, encurta o tempo de tramitação desse processo lá na primeira instância, aí não chega aqui na segunda instância. Isso acontece com uma certa frequência? Acontece, sim. Às vezes, talvez pelo volume de processo que o juiz tem para julgar,
ele deixa de tomar essas atitudes mais práticas para resolver o conflito de uma forma mais satisfatória, evitando que esse processo venha até o TST e tenha de voltar, depois de muitos anos, para a vara do trabalho e assim prosseguir, né, da melhor forma, vamos dizer assim, de uma maneira correta. Agora, apenas um reparo. O que pode o espólio pedir em nome do próprio espólio seriam aqueles haveres deixados em vida pelo morto, como, por exemplo, saldo de salário, FGTS, PIS/PASEP, essas parcelas que o empregador não pagou ao empregado enquanto ele vivia e eram devidas as parcelas, o espólio pode pedir a inventariante, aí sim, em nome do espólio, ou então os dependentes e herdeiros previstos em lei também podem pedir essas mesmas parcelas, e a lei prevê isso. É uma lei de 1980, não há necessidade nem de inventário ou arrolamento. Quer dizer, basta a declaração de dependência na Previdência Social para que o dependente possa, então, em nome do espólio, representando o espólio, postular esses direitos, mas não indenização por dano moral, porque aí a indenização é personalíssima, a não ser que o empregado, antes de falecer, que tenha sido acidentado, ele ajuizasse antes a ação, pedindo a indenização por dano, e viesse posteriormente a falecer, em decorrência do acidente. Aí sim, por direito de sucessão, os dependentes ou herdeiros, então, assumiriam o polo ativo da ação e prosseguiriam. Até mesmo porque não teria mais como colher o depoimento da pessoa que entrou com a ação, né, ministro? Não, se a ação estivesse em curso e ele falecesse, então assumiriam os dependentes ou herdeiros como sucessores no processo. E aí prosseguiria, então, até a sentença final. Aí pode, mas não pode, morta a pessoa, melhor dizendo, o espólio ajuizar a ação em nome do morto para pedir indenização por dano moral. Não pode pedir nem em nome do espólio e nem em nome dos dependentes, porque eles são representados em juízo, os dependentes, pelo seu representante legal, que seria, no caso, a mãe. A mãe é que teria a titularidade da ação e não o espólio. Ministro, agora esse é um fato curioso. A pessoa que o trabalhador já falecido e que tem uma ação na justiça e o processo continua rolando. Se tiver que buscar alguma prova, como é que fica nessa situação? Uma situação muito específica. Mas aí o juiz tem todos os meios de prova em direito admitidos para poder fazer com que a parte comprove as suas alegações. Como eu falei, o espólio ele é representado pelo inventariante. É como se fosse a própria pessoa que tem esse encargo, esse ônus de, em nome do morto, atuar em juízo produzindo todas as provas necessárias à conservação dos direitos do espólio, que não seja a questão da indenização pelo dano moral. Exatamente. Agora, eu queria voltar um pouquinho nessa questão que a gente estava falando, dos erros que podem ser corrigidos lá na primeira instância, que eu acho que isso é tão importante, ministro, que a gente poderia evitar, porque às vezes é um detalhe no julgamento, mas é um detalhe que vai atrasar para as pessoas que estão esperando a solução daquele caso, não é? Isso, como eu digo, é a boa vontade, às vezes, do juiz, falta para resolver essas pequenas pendências no processo, não é? Mas os juízes normalmente são preparados, são capazes e sabem resolver a contento as demandas da melhor forma possível. Os erros que são pontuais não costumam ocorrer em grande medida. Mas é sempre bom que isso não ocorra, que não ocorram, exatamente para evitar a frustração de o processo chegar ao TST e, por uma questão de natureza formal, processual, ele voltar para refazer, vamos dizer, para fazer tudo novamente, produzir novas provas, enfim. É melhor que seja toda a prova feita, que a jurisdição seja prestada de forma integral e objetiva. Porque chegou errado, não tem o que fazer, tem que devolver. Para o TST, não, porque o TST tem uma função princípio apenas de uniformização da jurisprudência. Nós aqui só julgamos as questões de direito. Nós não fazemos a justiça do caso concreto. Por incrível que pareça, para o leigo, um tribunal superior não faz essa justiça. Quem faz são as instâncias ordinárias. Então, lá é que a prova é produzida, colhida e a decisão dada em razão das provas. O TST só pode examinar se a prova foi colhida por quem deveria ter sido produzida e se a decisão está de acordo com a lei ou com a jurisprudência. Ministro, muito obrigada pelos esclarecimentos e pela presença do senhor aqui. É um grande prazer, sempre. A Justiça do Trabalho atualmente está inserida no Poder Judiciário, mas nem sempre foi assim. Vamos fazer agora uma viagem pela história para saber quando tudo começou.
Registros indicam que o primeiro órgão, embora civilista, foi o Tribunal Rural de São Paulo, criado em 1922 no governo de Washington Luiz. O Tribunal Rural era encarregado de conhecer e julgar as questões até o valor de R$500 mil, decorrentes da interpretação e execução dos contratos de locação de serviços agrícolas. Outro órgão responsável por dissídios individuais laborais de forma indireta era o Conselho Nacional do Trabalho, vinculado ao Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. O Conselho foi criado em 30 de abril de 1923. Era formado por 12 pessoas e atuava como um órgão consultivo dos poderes públicos para assuntos trabalhistas e previdenciários. O Conselho não solucionava divergências surgidas nas relações de trabalho. Posteriormente, foram criadas em 1932 as Juntas de Conciliação e Julgamento, órgão administrativo composto pelos juízes classistas, representantes dos empregados e dos empresários e por um juiz-presidente indicado pelo governo. As juntas somente foram retiradas do ordenamento jurídico brasileiro em 1999, com a emenda à Constituição que transformou as juntas em varas do trabalho. A denominação dos órgãos da Justiça do Trabalho era Juntas de Conciliação e Julgamento, Conselhos Regionais do Trabalho e Conselho Nacional do Trabalho. Esse Decreto-Lei 9797 veio alterar a redação da CLT, mantendo a denominação Juntas de Conciliação e Julgamento, mas alterando os Conselhos Regionais do Trabalho para Tribunais Regionais do Trabalho e o Conselho Nacional do Trabalho para Tribunal Superior do Trabalho. Mas surgiu aquela dúvida se a Justiça do Trabalho ela se justificava só em razão da existência de uma representação classista e de um poder normativo diferenciado, reconhecido apenas a essa justiça especializada. A denominação Justiça do Trabalho surgiu na Constituição de 1934. Embora, na época, alguns doutrinadores já consideravam que esta estrutura integrava o Judiciário Nacional como parte integrante do Poder Judiciário, legalmente ainda era mantida no âmbito administrativo. Apesar da Justiça do Trabalho ter previsão na Constituição de 1934, não foi instalada. O Congresso Nacional discutiu longamente o projeto de lei que a estruturava. A demora na discussão sobre a representação classista foi uma das razões alegadas para o fechamento do Congresso Nacional e a implantação do Estado Novo, em 1937. A Constituição de 1937, que substituiu a de 34, manteve a Justiça do Trabalho na esfera administrativa. A criação se deu no dia 1º de maio de 1939, pelo Decreto-Lei número 1237. Esse decreto estabelece uma estrutura, organização e funcionamento da Justiça do Trabalho em moldes muito parecidos com o que a Justiça do Trabalho funciona atualmente. É importante ressaltar que antes da edição desse decreto-lei, houve um debate muito grande entre dois doutrinadores. Um chamado Valdemar Ferreira, professor da USP em São Paulo, de Direito Comercial, e outro, Oliveira Viana. E esse debate tratava justamente da criação de uma justiça especializada com algumas características, que teria uma representação classista e um poder normativo. E Valdemar Ferreira era contra, entendia que esse poder era do Legislativo e não poderia ser delegado para o Poder Judiciário. Mas quem acabou vencendo, a tese vencedora, foi de Oliveira Viana, e então o Decreto-Lei 1237 acabou incorporando no ordenamento jurídico brasileiro a Justiça do Trabalho com essa estrutura classista e prevendo poder normativo. A Constituição de 1946 transformou a Justiça do Trabalho em órgão do Poder Judiciário
e as garantias da magistratura foram asseguradas aos julgadores. As constituições de 34 e 37 falavam da Justiça do Trabalho como uma justiça administrativa. Foi, portanto, com a Constituição de 46 que a Justiça do Trabalho se inseriu definitivamente no âmbito do Poder Judiciário e seus juízes passaram a ter as mesmas garantias dos magistrados em geral. A composição da Justiça do Trabalho em 1999, até a reforma processual trabalhista, era paritária, na medida em que as juntas de conciliação e julgamento eram compostas por, além de um juiz-presidente, 2 juízes classistas indicados pelo Sindicato Laboral e pelo Sindicato Patronal. A partir de 1999, quando foram extintos os juízes classistas, as juntas de conciliação e julgamento passaram a ser chamadas de varas do trabalho. Para romper com essa ideia de que a Justiça do Trabalho só se justificava como uma justiça que tivesse uma representação classista e detivesse o poder normativo, veio a emenda constitucional número 24 em 99 e acabou com a representação classista, transformando a denominação Juntas de Conciliação e Julgamento em varas do trabalho. E a Justiça do Trabalho prosseguiu, de modo que não era aceitável essa argumentação de que a Justiça do Trabalho só seria uma justiça especializada se tivesse uma representação classista. Nós percebemos aí uma transformação na jurisprudência muito grande, no sentido de aceitar as ações propostas pelos sindicatos e pelo Ministério Público para que a Justiça possa responder satisfatoriamente às demandas da sociedade, principalmente no que se refere aos direitos sociais previstos na Constituição de 88. E não deixe de acompanhar as decisões do Tribunal Superior do Trabalho no Twitter, no Facebook, no YouTube e em tempo real. Acesse o site tst.jus.br. Na semana que vem tem mais TV TST. Eu espero você. Até lá!